E aí, acho que tá valendo, hein? Acho que foi. Eu olho pra lá no geral e pra lá. Isso, lá é geral e aqui é tu. É nóis, o pessoal já tá assistindo a gente já. É mesmo? Agora eu quero comentar. Então vamos sorrir, né? Pra dar o corte. Sim, né? vamos. Salve, salve, Rede Jovem Santa Catarina. Olha nós aqui mais uma vez. Na minha esquerda. Ixi, esquerda? Peraí, deixa eu... Leandro, tudo bom, pessoal? Ô, Lira. Bom que vocês estão aí, meu. E a minha direita. Tia Lu aqui, salve galera. Massa demais, mais um podcast aí pra Regional. E hoje nós estaremos entrevistando ela. Demais, né, meu? Não Tia podia Lu. faltar, né? Essa Por bela favor. pessoa que vos fala. Por favor, não podia faltar, gente. Então fica ligado aí que vai ser um papo massa. Então vamos começar o nosso papo, Lu. Vamos lá, bora. Conta um pouquinho pra gente. Onde é que você nasceu, de onde é que você vem, né? Você tá em Santa Catarina já há um tempo, né? Mas Com tempo. de onde é que você vem? Eu nasci no Paraná, na cidade de Guaraniaçu. Olha o nome da cidade, que nome bonito. Guarariaçu. Guaraniaçu. Misericórdia. Ó, consegui falar de primeira, mano. Nem vou tentar. Nasci lá, saí de Guaraniaçu perto dos 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. E minha família foi para Mato Grosso do Sul, cidade de Dourados. E lá eu vivi até os meus 18 anos. E aí vim para Santa Catarina, morar em Palhoça. Trabalhei na Grande Florianópolis, trabalhei em Palhoça. Uhum. E aí conheci o Gilson lá, meu esposo. Aí em 2001 nos casamos em Pomerode. E fomos morar em São Bento do Sul. Casaram em Pomerode e foram morar. Sim, nos conhecemos em Palhoça. Casamos em Pomerode, fomos morar em São Bento do Sul, logo em seguida do casamento. Moramos em São Bento do Sul por 5 anos. E voltamos para Pomerode. Estamos lá até hoje. Legal, massa. E um pouquinho da sua infância, assim, como é que foi a infância da Lu? Foi uma infância tranquila, não foi? Poderia compartilhar aqui com a gente. Então, no Paraná a gente morava numa fazenda, né? Meu pai, ele trabalhava numa fazenda de criação de porcos. E, assim, tenho pouquíssimas lembranças do meu pai e da minha mãe. Era uma época difícil, assim, eles trabalhavam muito, né? Até teve Dia das Mães agora, recentemente. E eu mandei uma mensagem pra minha irmã, né? Eu falei, é engraçado que no Dia das Mães, quando eu penso em lembrança, em memórias de mãe, é com ela que eu tenho essas memórias. Com a minha irmã mais Com a tua velha. irmã. Porque eu não tenho lembranças, assim, da minha mãe na infância. Eu tenho muitas. Tenho algumas lembranças com meu pai, assim, mas não de situações muito legais, assim, né? Eu tenho boas memórias com minha irmã mais velha mesmo. Uhum. E eles trabalhavam muito, muito mesmo. Era um tempo difícil, assim, né? E quando a gente foi para Dourados, aí lá o meu pai trabalhou com madeireira. Aí também tava pouco em casa, né? Minha mãe lavava roupa para fora. A gente teve uma situação, assim, financeira bastante difícil na infância. Uhum. Bastante complicadinho, assim. Sim. A relação de vocês duas como irmãs, qual a diferença de idade entre vocês? Vocês têm mais irmãos? Então, nós somos em 3 meninas, Aham. 3 irmãs, né? A mais velha tem 7 anos a mais que eu. A do meio tem 3 anos a mais que eu, né? Eu sou a caçula, eu sou a filha caçula. Nós temos uma ótima relação de irmãs, muito boa. Nós 3 nos damos muito bem, assim. Sim. Mas com a mais velha eu acho que é mais próximo, assim, no sentido dessa questão toda das memórias que foi cultivado. Sempre ela me ensinando. Ela me ensinou a pentear o cabelo, ela me ensinou a amarrar o sapato, Aham. ela me ensinou a escovar os dentes, ela me ensinava como comer, come de boca fechada, senta direito, senta de perna cruzada, usa saia assim, sabe? Essa coisa mais, assim, maternal. Com ela eu tenho mais, assim, do que com a do meio, né? Sim. Agora, Lu, na adolescência, quais são as lembranças, assim, que te lembram? Mas eu quero dizer, na adolescência, a questão de você... Como que era a curtição da Lu na adolescência? O que ela gostava de fazer? O que era divertido? Quais eram os jogos? Como era sua amizade? Tá. Então, o meu pai era um pai bastante duro, assim, né? Ele tinha um conceito criado de casa de que meninas ficavam em casa. Então, ele não deixava a gente sair muito, ele não deixava a gente ter muito contato com o pessoal de fora. Mas na adolescência eu fui, assim, um pouquinho
rebelde, assim, né? Rebelde. Aqui, hein, que é a hora que a gente queria chegar. Rebeldia. Coisa Rebeldia. natural da época de vocês. Quem Na minha não, né? época, não. Porque não existia essas coisas. Mas continue, Léo, continue. Muito bonito da sua parte. Se queimou com os adolescentes agora. Não, assim, eu me lembro de uma época, eu tinha ali... Desculpa, Léo, que eu tô pensando no adolescente no acampamento. Você chamando a atenção de alguém e ele falando assim, falou a Lu agora, né? Nunca foi rebelde. A gente tá fazendo esse negócio aqui pra se expor, né, Léo? Sim. É Queimar com a galera. brincadeira, velho. Não, Lu, desculpa aí. Então, eu lembro de uma fase ali perto dos 11, 12 anos, não tenho bem certeza. Nós morávamos... Foi a primeira vez que a gente morou numa rua que tinha asfalto. Era um bairro, assim, um pouco melhorzinho, né? E tinha uma galera da rua que andava de skate, andava de bike, fazia umas paradas legais na rua. E eu ficava sempre assim, nossa, como eu queria estar com essa galera e tal. E, de repente, fui interagindo com a piazada da rua, assim, e nós fizemos um trato. Alguém do grupo, eram umas 7, 8 crianças, mais ou menos, e adolescentes, sim, pré-adolescentes. Um ficava na outra rua, de cima, assim, sabe? Tipo, uns 200 metros, assim, na quadra de cima. Ficava de olho. Quando o ônibus da empresa que meu pai trabalhava apontava lá em cima na rua, ele dava um assovio. E eu, pra dentro de casa. Sim. E eu curti esse tempo, assim. Foram, acho que uns 8 meses apenas que a gente morou nesse lugar ali, né? E eu curtia demais esse tempo de tarde de andar de skate na rua, de andar de bike, jogar futebol. Então era assim, tipo, aventureira. Sim. Eu era muito tímida. Uhum. Pra relacionamento, eu era muito tímida. Eu era na minha, né? Eu não falava muito, mas eu gostava do agito, eu gostava da bagunça, eu gostava de explorar, eu gostava de novidade, sabe? Eu era meio que assim. Isso na fase ali da pré-adolescência, né? Sim. Agora, pareceu interessante esse negócio da pré-adolescência, né? Ô, Lô, mas quando você disse que você teve uma fase de rebeldia, por quê? O que aconteceu nessa fase? Então, eita. Meu relacionamento pai e filha era um relacionamento distante, meio frio, assim, né? Não tenho muito boas memórias com ele, então, na adolescência, eu era revoltada com ele. Uhum. Tipo assim, aquela questão de querer mostrar pra ele, de alguma forma, que eu não aprovava as atitudes dele, ou que eu não gostava de como a coisa acontecia no nosso relacionamento. Então, eu percebo hoje, olhando pra trás, que algumas das minhas atitudes foram no sentido de provocá-lo. Eu sabia que ele era irado, eu sabia que ele ia me bater, né? E não era pouco. E mesmo assim, eu ia lá e provocava. Mas gente, por que a gente tem esse negócio, né, cara? Cara, acho que a gente tem por natureza assim, um negócio de desbravar, sabe? Então, tipo, tem que passar por isso daí. Então, se eu tiver que apanhar, acho que o adolescente é meio assim, né? Vou pagar o preço. Sim, assim, quando a gente tem que entender uma coisa. A fase da adolescência ali, que é dos 10 até os 18, 19 anos, é uma fase onde o cérebro está em formação em uma série de coisas diferentes, né? Não é só uma questão hormonal, não é só uma questão comportamental. É uma questão de transformação mesmo. O cérebro está em constante movimento, em constante trabalho, né? E é uma fase onde você tem a sensação de que você salva o mundo. De que você pode todas as coisas, sabe? Tipo assim, eu me lembro que eu tinha uns 12 anos e eu me imaginava que, sei lá, eu era o Batman, sabe? Uma coisa eu posso fazer o que eu quiser. E uma coisa assim que eu lembro muito forte é que quando meu pai estava assim um pouco agressivo em casa e as minhas irmãs eram quem pagavam o pato, vamos dizer assim, né, na agressividade dele, eu ficava muito irada. E eu queria punir o meu pai de alguma forma, sabe? Eu sentia assim, poxa, ele foi tão injusto, eu tenho que punir ele de alguma forma, ele precisa sentir o quanto ele foi injusto. Então eu respondia, eu não fazia as coisas que ele queria que eu fizesse, que ele esperava que eu fizesse. Eu saía de casa sem ele querer que eu saísse, né? E eu comecei a me relacionar com meninos cedo, né? Comecei cedo. E eu me lembro perfeitamente, assim, que
que o meu primeiro relacionamento com um garoto, eu tinha muito medo, mas muito medo do meu pai descobrir. Porque eu sabia que se ele descobrisse, o bicho ia pegar feio pro meu lado. Mas eu também não desistia. Eu continuei com o relacionamento, né? Durante um tempo, assim. E no fundo eu queria que meu pai descobrisse. No fundo eu queria que ele soubesse que eu estava fazendo aquilo. Ao mesmo tempo que eu namorava escondido, eu queria que ele soubesse, porque eu sabia que isso ia afetá-lo, entende? E isso é importante da gente pensar, assim, que muito do comportamento rebelde do adolescente é uma maneira de expressar a sua necessidade. Então, a gente que está de fora, a gente precisa aprender a ler o comportamento do adolescente. Essa leitura de comportamento adolescente é importante, né? Até teve um dos treinamentos de líderes que a gente fez em Vitimarsum, que na apostila do líder eu coloquei isso, assim, né? Se o líder não estiver sensível a ler o comportamento do adolescente, ele não vai conseguir chegar no coração do adolescente. Porque, realmente, algumas coisas que o adolescente faz irrita profundamente. Só que eu estou totalmente contra a frase de que a adolescência é o período da aborrecência. Tá amarrado isso aí. Em nome de Jesus, não aceito isso. Nada de aborrecente. Adolescente é bênção, gente, é bênção. E Lu, teve alguém nessa época que teve esse olhar para com você? Que soube entender a situação que você estava passando? Por que você tinha esse ímpeto de provocação e etc? De querer chamar a atenção de alguma maneira? Tinha alguém próximo a você? Então, eu não tenho lembrança de ninguém que entendeu esse lado. Eu tenho lembrança da minha líder de adolescente, que foi uma pessoa que influenciou muito a minha vida no sentido de... Você já ia na igreja? Já ia na igreja. Nisso ali eu já estava com 14 anos, né? Tu foi pra igreja sozinho, seu pai não... Ou teu pai ia? A minha irmã mais velha foi a primeira a ter contato com o evangelho, né? Eu vim de uma família cristã, né? Porém católica, que não ia. Meu pai não ia muito. Não ia muito pra igreja, assim, era mais frio, né? E quando eu tinha 10 anos, a minha irmã mais velha conheceu a Cristo, né? Teve o primeiro contato com o evangelho, foi pra igreja. E na época o meu pai ficou muito revoltado. Muito, muito revoltado. Eu lembro, assim, de discussões e brigas por conta disso. Meu pai não aceitava de jeito nenhum. Inclusive, o meu pai mesmo conta isso quando ele conversa com as pessoas. Que uma vez ele foi bêbado pra igreja pra tirar a minha irmã na marra de dentro do culto. Ele foi com um cinto na mão. Nossa. E ele chegou no pastor, assim, ele queria bater no pastor. Foi uma coisa bem... Mas a minha irmã persistiu, ela não desistiu, né? Ela continuou, assim, perseverando, e ela insistia em me levar nas EBFs, nos cultos infantil e essas coisas, né? Então, meu primeiro contato, assim, com a igreja foi aos 10 anos, quase 11, numa EBF. Foi onde a palavra falou comigo de um jeito tão sobrenatural e tão profundo, que, tipo assim, eu cheguei... Eu lembro que a gente recebia uma coroa de papel e colocava na cabeça a coroa. E conforme a gente ia indo e fazendo as atividades da IBF, a gente ganhava selinhos, assim, estrelinhas na coroa, né? Então, colocaram aquela coroa na minha cabeça, eu sentei lá, tímida, quieta, né? Tipo, não conheço ninguém, não sei nada, não sei como é que vai funcionar. E fizeram uma apresentação, falaram da IBF, cantaram umas músicas e tal. E a tia lá do cultinho, ela pegou a Bíblia e começou a ler. E ela começou a ler a palavra e eu comecei a chorar. Profundamente, porque aquilo estava entrando dentro de mim de uma forma assim que eu falei, uau! E era o texto de Isaías 6. Quando o anjo pega a brasa e toca na boca de Isaías, aquilo queimava dentro de mim, assim, ó. A minha boca explodia. Eu falava assim, gente, eu quero isso, eu preciso disso. E eu não sabia nem do que eles estavam falando. Mas foi algo tão intenso e tão profundo para mim que eu falei assim, eu não quero nunca mais sair daqui. E eu tinha 10 anos, era muito jovem, era muito cedo, né? E dali pra frente eu tinha certeza, assim, eu sou de Jesus, eu quero Jesus e é Jesus. Aí você tinha 11 anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Aí nessa fase da adolescência da rebeldia, depois... Depois disso. Aí o meu pai começou a ir pra igreja também. Abandonou alguns comportamentos que ele tinha, porém outros não, né? E a minha revolta, a minha rebeldia foi no sentido assim, de que, poxa, por que ele me trata bem na igreja e em casa não? Por que na igreja ele fala que a gente é as melhores filhas e aqui em casa ele é tão bruto?
Sabe? Aquela questão que hoje eu não o culpo por isso. Isso é importante dizer, né? Lá na adolescência, eu tinha um senso de justiça muito grande, eu tinha uma revolta com isso muito grande, mas hoje eu entendo que ele não tinha conhecimento, ele não tinha instrução, ele deu o que ele sabia dar. Eu entendo isso hoje, né? Poderia ter sido diferente? Sim, poderia. Mas, infelizmente, ainda hoje acontece isso de que o teu melhor você dá pra fora, né? E aqueles que convivem com você o tempo todo, eles podem ver você revoltado. Eles podem escutar você xingar. Escolhem o né? pior de você, né? Você dá o seu pior pra quem tá contigo, você dá o seu pior pra sua família. E não deveria ser assim. Biblicamente, você tem que dar o melhor dentro da sua casa, né? Meu pai não tinha essa instrução. E eu também não tinha entendimento, não tinha conhecimento. E eu ficava muito revoltada. E acontecia uma série de coisas, assim. Não era uma vida fácil com meu pai, não era mesmo. E eu não entendia por que Deus deixava isso acontecer, sabe? Porque na minha cabeça, no meu entendimento, era assim: eu tô aprendendo na igreja que Deus transforma, eu tô aprendendo na igreja que Deus muda a vida da pessoa. E por que Deus não muda, então? Eu queria que a coisa acontecesse na hora. Ah, tá. Sabe? Eu queria que fosse o pozinho mágico, assim, aceitou Jesus e tudo transformou. E eu ficava muito revoltada, assim. E aí eu comecei a espanar, assim, sabe? Comecei a olhar pra fora, comecei a perder a timidez e comecei a me envolver mais com outras pessoas do mundo, vamos dizer assim, né? Que não tinham Jesus e tal. Ainda com comportamento cristão, né? Eu, inclusive, tenho amigos que hoje são pastores que dizem que conheceram Jesus lá naquela época através de mim. E eu nem sabia, eu vim saber disso anos depois, que foi a minha amizade que influenciou eles a buscar Jesus, né? Então, Jesus usa quem ele quer e da maneira que ele quer, né? E eu tinha essa certeza de que eu queria Jesus, mas ao mesmo tempo as minhas emoções eram tão conflituosas dentro de mim que eu procurei caminhos e fiz escolhas muito erradas, né? Sim. Por aí. Sim. Vou fazer uma pergunta pra você, Lu. Nisso eu tava tentando fazer um panorama, assim, dessa rebeldia que você teve, né? Acho que isso vai ser interessante. Você teve uma época de rebeldia e você acreditava realmente que teu pai tava fazendo da maneira errada, né? Eu acreditava. E aí você fazia aquilo, como você mesmo disse, que o adolescente faz muitas vezes, chamando atenção, querendo levantar uma bandeira que não está sendo vista e tudo mais. Você hoje, com a tua cabeça de hoje, você voltando lá, você faria novamente? Com certeza não. Por quê? Não. Porque hoje eu entendo que ele deu o melhor que ele podia dar. Hoje eu entendo, por exemplo, depois do Senhor ter me tratado, né? Eu digo assim, todos nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor nos tratar. Porque se a gente não abrir o coração, se o coração for duro, né? A Bíblia fala da dura cerviz, né? Deus não vai invadir você, né? Deus não vai arrombar a porta do seu coração e fazer o que ele quiser. Ele te respeita. E na época, o meu pai não tinha esse entendimento de abrir o coração, de deixar Deus tratar e tudo mais. Então, foi tudo um processo. E eu acredito que Deus permitiu que acontecesse todas as coisas que aconteceram na minha vida. Eu até posso contar um pouquinho de como foi. Para que hoje as coisas fossem como são. Foi tudo Deus usou para gerar um caminho. Para que eu chegasse onde eu tô hoje. Para que as coisas mudassem na vida dos meus pais e tudo mais, né? Legal, porque assim, hoje a gente olha para o adolescente e diz para ele assim, você não faça isso, não faça aquilo, eu sei que você tá, né, buscando atenção e tudo mais, mas a gente fez na nossa adolescência, né? Então, por isso a minha pergunta, né? Então, será que mesmo sabendo disso hoje, por que hoje a gente olha para trás e fala, eu não faria? Então, a gente tem que ter um bom motivo para que a gente consiga olhar para os nossos jovens e adolescentes e dizer assim, cara, não faça, por mais que eu tenha feito. Então, o Leandro perguntou antes, né? Se eu tive alguém que me entendeu, que me ouviu e tudo mais. Hoje eu vejo que um dos caminhos, uma das coisas que firmou esse propósito no meu coração de trabalhar com adolescentes foi justamente esse sentimento, sabe, Leandro? De que quando eu passei essa crise existencial, quando eu estava nessa fase, eu não tive com quem conversar. Eu não tive alguém que me abraçou e chorou comigo. As pessoas vinham e diziam assim, você tem que confiar em Deus. Você tem que orar pelo seu pai. Mas você tem que ler a Bíblia. Gente, peraí, não é bem assim. O adolescente, ele não absorve isso dessa maneira, sabe? O adolescente, ele sente tudo muito mais intensamente.
Nesse treinamento de líderes eu também falei assim, ó, nós temos que entender que pro adolescente, por exemplo, acordar de manhã com uma espinha no rosto é a tragédia. É intenso Acabou demais, o mundo. né? Então, e o nosso comportamento não é esse de olhar pro adolescente e falar assim, que fora, você é só uma espinha. Mas pra ele é o fim do mundo. Essa sensibilidade. Até outra coisa muito interessante, cara, a gente vê hoje. Eu fico às vezes até assim, a gente pergunta, você fez tal coisa e tal? Tô sem tempo. Tipo, parece que é essa mesma crise da espinha. Tô sem tempo. Aí você olha o adolescente assim, tá me tirando, não é possível, né? Mas, cara, o entendimento de tempo e tarefa é outra coisa. Uma coisa também que a gente tem que olhar, esse olhar eu tenho, assim, pra mim isso é muito importante, analisar como funciona a vida do adolescente pra eu poder cobrar alguma coisa dele. Porque tem adolescente que, isso é um alerta até pros pais, né? O adolescente, ele precisa dormir mais. Sabia que existe um estudo feito que até os 10 anos você tem... É complicado. Nossa, eles vão amar esse podcast, né? Não, vamos mandar pros pais. Vamos mandar pros pais. É verdade. Recortado só esse pedacinho. Isso. Adolescente precisa dormir mais. Caramba, agora... Lascou. Como o adolescente está na fase de crescimento e o adolescente está nessa fase neural de transformação, ele tem uma necessidade maior de descanso cerebral, de dormir mesmo, de desligar a mente. Eu até estou lendo um livro que o nome do livro é Cérebro Adolescente. Então, até os 10 anos, eles têm uma necessidade de sono. Dos 10 aos 18, eles têm uma outra necessidade de sono. Aí depois isso diminui de novo. Então, assim, o adolescente, ele pode chegar a precisar, dependendo do adolescente, dormir 12, 13 horas por dia. Nossa, caneco. só adolescente ainda. Às vezes eu sinto que eu preciso dormir umas 12 pra ter energia. E às vezes a família, os pais, enfim, não entendem isso. Aí pressiona, cobra muito, aí dá um monte de atividade pro adolescente fazer, no sentido assim, faz aula de música, faz natação, faz aula de dança, faz balé, faz futebol, faz curso disso, faz curso daquilo. A família tem que estar atenta à necessidade fisiológica do adolescente. Isso é importante, porque às vezes os pais trabalham fora, é super compreensível. Não tem tempo de estar com o filho, também é compreensível. Só que aí, para ocupar a vida do adolescente, enche o adolescente de função e de tarefa. A gente tem que ter esse olhar. Sim. Porque isso gera uma revolta no adolescente. Sim, O adolescente sim. fica de saco cheio. Adolescente que não descansa é um aborrecente. Sim. Agora, gente, vamos abrir um parêntese aqui. Tem adolescente que só descansa. Eu então não tô faça falando o de favor. preguiça. Tem uma não linha tô muito falando de tênue, preguiça. tem uma linha muito tênue entre realmente isso que você falou lá do cérebro do descanso e a vagabundice. Não vem que a gente não faz só carinho aqui, não. Não tem Então, dessa, aí não. o que acontece? O pai e a mãe não ligam, né? O adolescente fica lá até 3, 4 da manhã jogando Free Fire, jogando Among Us, falando no Caramba, Lu, Facebook. tá sabendo dos joguinhos, né, mano? Só vê, ela faz isso o dia inteiro também. Sou mãe de adolescente, né, gente? Pega o recado, João. Aí os pais não põem regra nenhuma. Aí, claro, o adolescente vai dormir 4 horas da manhã, é óbvio que ele não vai estar disposto de manhã pra acordar cedo pra fazer qualquer outra coisa. Vai querer dormir até 2, 3 da tarde. Sim, Entende? é zoado. E sabe o que é louco, assim, pra gente, cara? Cada pessoa tá numa fase da vida que precisa ser compreendida. Nisso que você falou, assim, vocês já tiveram essa experiência de ter que sair muito cedo pra um lugar, pra um compromisso e tudo mais. E aí você tá lá apurado, já atrasado com as tuas coisas, você tem um dia todo cheio. E aí você passa, sei lá, 5h30 da manhã, num bairro, tem um senhorzinho com a vassourinha varrendo às 5h30 da manhã. 5h30 Você da não manhã. entende, você pira, porque fala, cara, mano, 5h30, se eu tivesse esse tempo, eu ia estar dormindo. Se eu tivesse esse tempo, eu ia estar... Só que a fase que esse senhorzinho tá, Exatamente. aquilo ali é o que vai iniciar o dia dele. E ó. a necessidade Varrer de a calçada. sono de um idoso pode chegar a 5 horas, não precisa mais que Aí, isso. ó. Saca? Só que aí Dependendo o do idoso, gasto de ele olha, energia. só que aí o idoso, ele olha e ele não consegue, não se coloca no nosso lugar. Então ele não consegue entender o porquê que a gente dorme tanto, sendo que ele já dorme em 5 horas. Saca? Então cada um tá numa fase da vida e a gente não quer entender a fase da vida do outro. E outro detalhe também interessante que eu li também é que quando o adolescente tem uma adolescência emocionalmente conturbada, as emoções do adolescente estão em desequilíbrio, em desordem, ele não se sente amado, ele não se sente respeitado, ele não tem uma boa autoestima, aí ele vai querer dormir o dobro. Porque ele, além do cérebro dele estar em constante evolução, ele está cansado emocionalmente. Sim. E aí acaba, o adolescente é aquele adolescente que não caminha, ele se arrasta.
Entende? Aquele adolescente que não gosta de tomar banho, é aquele adolescente que não quer sair de casa, é aquele adolescente que quer ficar com a cortina fechada no escuro. Porque as emoções dele estão em conflito dentro dele. Além do cérebro estar precisando trabalhar em dobro pela fase fisiológica que ele está vivendo, ele está emocionalmente em desequilíbrio. Então ele vai querer dormir muito. E aí qualquer coisa irrita esse adolescente. Aí se revolta. Aí aquele adolescente que bate porta, aquele adolescente, ninguém me entende. Aquele adolescente que vai querer fazer um monte de coisa pra provocar. Entende? Caramba, velho. Tenso, né? Que aula, mano. Você é louco. Eu tô aqui pensando no meu povo aqui, como é que eu lido. Não, e sabe o que é louco céu. também, assim? Se você estudar um pouquinho da formação da criança, você vai sacar que a criança foi programada para aprender tudo pelo prazer. Uhum. Então a criança ela tem várias fases de evolução, de aprendizado, que todas estão ligadas com o prazer. Então, por que a criança coloca tudo na boca? Porque ela já entendeu que aquilo ali dá prazer, que a boca ela sente o prazer da comida. Então ela come, ela se sente bem, o açúcar, né, vai... então aquilo é muito bom. Dali a pouco a criança ela tem uma fase que ela precisa aprender a ir no banheiro. Só que isso dá prazer também, porque te alivia, você vai lá e usa o banheiro. Então tudo está correlacionado ao prazer. Chega na adolescência, o jovem se conecta com... O adolescente se conecta com o jogo, por exemplo. Te dá prazer, saca? Então ele tá meio que condicionado a tentar aprender as experiências da vida pelo prazer. Então eu tenho que estar me sentindo bem, prazeroso. Eu vou para um grupo, né? Chega nesse grupo, se eu não sou reconhecido, se eu não sou o foco, não me dá prazer. Exatamente. Então eu vou chamar a atenção. Exatamente. Então, já que se eu fizer uma piada e ninguém ouviu, então eu vou começar a ficar emburrado. Eu vou começar a ficar recluso. Vou lá sentar sozinho para ver se alguém vai lá sentar do meu lado. Então, é muito doido a cabeça do adolescente, porque a gente já passou por isso. E é uma chuva de coisas acontecendo, de experiências e como eu enxergo o mundo, minha visão de mundo, que a gente já vai perdendo. Quando a gente líder olha pro adolescente, a gente já perdeu. A gente passou por essa fase, a gente esquece. Agora a gente tem conta pra pagar, a gente tem não sei o que, tudo mais. E a gente quer que eles pensem igual a gente. Pô, vai lá estudar, cara. Ali amanhã depois vai ter conta pra pagar, tudo, mas ele não tá. Ele tá vivendo um aprendizado espacial muito diferente de nós. Então eu acho por isso da revolta que você tava falando, assim. Seu pai, ele já tava numa fase onde ele teve filho pra criar, onde ele teve pôr a comida dentro de casa numa fase difícil do mundo. E o adolescente queria só viver o prazer da vida. E a geração anterior, né? Eu digo assim, a geração dos meus avós. O meu avô, por exemplo, ele era ex-combatente na Segunda Guerra Mundial. Militar, firme. Meu pai contava, assim, de castigos que ele dava pros filhos, que eu ficava assim, meu Deus, isso é tortura. Aprendeu na guerra, de certo. Só pode pra aplicar isso pros filhos, porque não pode, né? Hoje a gente fica, assim, abismado com isso. E o meu pai trouxe isso como cultura pra dentro de casa. Só que ele tinha 3 filhas mulheres. Ah, tá. Vixe. E aí esquema, tá a diferença. Uma coisa que eu também acho muito importante, assim, ó. Eu escuto muito isso, muito. Às vezes pais que vêm e dizem assim, nós temos 2 filhos, nós temos 3, criamos todos igual. Gente, os filhos não são todos iguais. Não dá pra você pegar um modelo e aplicar esse modelo exatamente igual pra todo mundo. Não funciona. E esse era o sistema que os meus pais fizeram. Não, a gente aprendeu assim, é exatamente assim que a gente vai fazer com as 3. A minha irmã do meio, por exemplo, a Lu, quando tem as 3 conversando sobre algumas coisas, eu e a minha irmã mais velha, a gente lembra de situações bizarras que a gente viveu com meu pai, assim, que a gente ficou muito revoltada. A minha irmã do meio olha e diz assim, oxe, não lembro disso não. Mas porque ela era diferente. As necessidades emocionais dela eram diferentes. Entende? A minha irmã, ela é mais de boa. Ela é mais assim, tudo bem. Ela não é muito do relacionamento. Ela não é muito de se ligar a pessoas. Eu sou muito intensa. Eu sempre fui muito intensa em tudo. Em tudo, muito intensa. Desde sempre. A minha irmã mais velha, ela é muito... Muito assim. Peraí. Preciso confiar primeiro. E a minha irmã do meio é mais de boa. Ela é mais na dela, entende? E isso também é importante, tanto para a família quanto para a liderança. Você não pode ter o mesmo comportamento com todo mundo. Você tem que entender que cada pessoa tem uma necessidade, né? E isso eu também não era compreendida. Porque eu sempre fui muito falante. Eu sempre fui muito agitadora. Eu sempre ri muito. Gente, eu dava risada muito alta e o meu pai me batia por causa da minha risada. Às vezes o meu pai chegava e me dava uns petelecos, uns pés do vidro, assim, que fazia eu cambalhar. Porque eu tava rindo alto demais e ele tinha vergonha da minha risada.
Você entende? Mas isso é por quê? Porque ele não tinha sabedoria de como lidar com isso. Na cabeça dele, mulher tinha que ser recatada, quieta. Na cabeça dele, mulher não tinha que aparecer muito. Talvez ele tenha aprendido assim, né? Exato. Só que isso gerava em mim o quê? Eu odeio esse pai. Porque ele não me entende. Sabe? Então, é uma questão muito complexa essa. Ah, mas é muito complexo, com toda certeza. Mas aí o que eu fico pensando? A estrutura do adolescente depende de tantas coisas. Que aí a gente começa a pensar que o ministério em si, isolado, né, a reunião de sábado, o encontro de sábado, sexta, o dia que for, é muito pouco. Sim. É muito pouco. Aí você começa a perceber a estrutura que as igrejas precisam ter a nível familiar, Exato. né? Que é muito mais do que o encontro de domingo. É muito mais que qualquer outra coisa. Então, assim, Exato. claro, começa na EBD, na escolinha com as crianças. Não que começa, mas uma das estruturas da igreja. Mas pensar nessa fase de adolescência, de juventude, cara, a estrutura que as igrejas deveriam ter, né? Nós temos, mas quando a gente começa a colocar na mesa, nossa, é muito pouco. Sim. Porque talvez esse tipo de conversa aqui a gente deveria ter também com pais. Exatamente. Né? Exatamente. Ajudar eles a enxergar e tal. Espero que alguns pais estejam assistindo também, eu acredito que sim. Mas, cara, é animal. Sim. Tá louco. E o líder, assim como o pai, ele precisa aprender a transcender as gerações. Exato. Saca? Quando você tem um adolescente lá, mas no nosso caso a gente vai ter o primeiro filho e tudo mais, a gente tem as nossas expectativas pra eles. E a gente faz isso com o adolescente. O potencial desse adolescente é muito bom e tudo mais. A expectativa é que ele cresça. E às vezes ele não vai no ritmo que nós, líderes, gostaríamos. Mas nós temos que transcender as gerações. É o que? Entender a geração do outro vivendo na minha. Exato. Porque, por exemplo, assim, cara, você prefere ver um vídeo do que ler um livro, você é preguiçoso. Exato. Só que pra minha geração, a minha mãe já olhava e falava assim, você quer ler um livro e não quer trabalhar, você é preguiçoso. Hoje a gente já quer que leia o livro. Você entende? Sim, então a gente tem que olhar pro adolescente e saber, de repente, essa geração vai aprender mais com vídeo mesmo. A gente tem que parar de ser chatão com o negócio de, faz ler. É importante ler, é muito importante a leitura, mas como é que a gente entende essa nova geração? Os nossos adolescentes? Porque a gente quer entender olhando para nossa perspectiva. E aí não. Eu lutei para conseguir ler o livro e agora ele quer ver audiolivro. E a gente acha que tá errado. Só que lá na frente, de repente, ele vai ver audiolivro e os adolescentes deles vão ver alguma outra coisa. Acho que é holograma, sei lá. E aí, entende? Realmente. E assim, quando eu era adolescente, o Henrique falando disso, né? Eu lembro que eu caminhava, Leandro. Eu caminhava em torno de 9 a 10 quilômetros da minha casa até a biblioteca pública da cidade. Uma vez por semana eu ia, porque eu ficava uma tarde inteira na biblioteca sentada lendo, estudando. Sim. Eu amava. Era o meu momento de sossego, de paz. Tipo assim, não tenho família, não tenho pai brigando, não tenho irmã enchendo o saco. Não tenho... É eu e o meu livro. E eu amava. E eu desenvolvi um prazer na leitura muito grande. Só que, claro, acabei lendo um monte de porcaria também, né? Acabei lendo um monte de coisa errada. Porque sem supervisão, sem conversa em casa, sem nada. Isso também é importante. A família conversar com o adolescente, entender a necessidade do adolescente, entender... para onde que o adolescente está indo, o que ele está gostando, entende? O João Vitor lê, o João Vitor gosta um monte de ler. Teve uma época que ele era rato de livro. Lia, comia livro. E eu comecei a analisar os livros que ele está lendo, deixa eu dar uma olhada nesse livro, li livros que ele estava lendo, entende? Isso é importante, participar da vida do adolescente. Cara, isso é fogo. Eu não sei porque agora tá chegando a filhona aí esse ano, mas esse lance de participar da vida, cara, isso faz toda a diferença, meu. E dá trabalho, né? Deve dar. Deve dar trabalho pra caramba. Porque, imagina, você não consegue viver a sua vida hoje. Assim, você já te falta tempo, né? Sim. Mas é aquilo, cara. Então, prioridades. Exato. Saca? Exato. Tipo assim, acho que o pai que tá nos assistindo aí e tudo mais, a gente não é perfeito nem nada, mas assim, a gente tá tentando levantar conceitos. Sim. É aquela ideia da prioridade. Então, às vezes você chega cansado. Hoje eu tenho uma rotina assim, o meu filho ainda tá vindo aí, né? Ainda vou ser pai. Mas eu moro no mesmo quintal que 2 crianças. E eles vêm, cara. Vêm, Henrique, vamos jogar bola? Vamos jogar futebol? Cara, minha agenda lotada. E aí, se eu não me priorizo ali, eles vão crescer e vai ver, esse é o tio que nunca tinha tempo. Então,
eu não quero influenciar na vida de todo mundo, principalmente como líder na vida dos jovens, então, às vezes o jovem vai te chamar pra fazer um negócio que você acha que não é tão relevante. O adolescente vai querer fazer algo que você não acha que é tão relevante. Mas pra ele é importante. Então, você tem que priorizar o que é realmente importante, né? Pra você não ter que voltar lá atrás e contar uma história triste. Exatamente. Né? E pensando nisso que você está falando, eu lembrei de algo que eu fiz sobre a liderança de Jesus, né? Se a gente olha, por exemplo, de Jesus, da liderança, de como Jesus liderou seus 12 discípulos, de como ele foi um líder e um discipulador, foi como? Foi estando junto. Foi convivendo, foi fazendo parte do dia a dia, comendo junto, conversando junto, orando junto, entende? E a gente acaba desenvolvendo um conceito de que a gente tem que sentar o adolescente numa cadeira e ficar lá ensinando. Não vai aprender assim. Vai aprender junto com você, errando. E a gente também vai errar. A gente vai errar muito. A gente não pode, por exemplo, como líder, cair no erro de querer só suprir o adolescente emocionalmente, ser querido com o adolescente e deixar passar o comportamento rebelde porque é a fase. Não, a gente tem que pôr limites também, a gente tem que dizer não também, a gente tem que ser duro também. Eu tenho adolescentes que eu já dei altas broncas, como se fosse meu filho. E depois eu tive que ir lá conversar com o pai e com a mãe e dizer assim, pô, assim, ó, aconteceu tal coisa com teu filho, me excedi e tal. Acontece, a gente vai errar também. O que a gente tem que entender é aquilo que o Henrique estava falando. Eles são adolescentes hoje num tempo diferente do nosso. Não dá para querer aplicar o que nós vivemos na adolescência de hoje. E hoje a coisa muda muito mais rápido. A coisa muda demais. Henrique, outro dia conversando no grupo de adolescentes. Não, Leandro, olha as coisas que eu passo. Gente, ter filho no Ministério de Adolescente é uma benção. Eu nem lembro o que foi que eu falei. Eu falei alguma coisa sobre tá na vibe ou algo assim, né? E o meu filho olhou pra mim e falou assim, meu Deus, mãe, quem ainda fala isso? E eu achando que eu tava arrasando falando aquilo. Hein, João? Respeita, hein, não velho? Com essa não, tio. Então, assim, ó, foi uma expressão que eu aprendi no retiro do ano retrasado, porque ano passado não teve, né? Eu aprendi essa expressão na conversa, no meio do grupinho ali. Foi usar? Eu fui usar há 2 semanas atrás no grupo de adolescentes, aquela expressão. E o João Vitor olhou pra mim e falou assim, meu Deus, mãe, quem ainda usa isso? Tava vencida já a expressão. Mas, não, cara, a coisa muda muito rápido. Sim. A Lu me convidou pra ir lá uma vez, né? E eu falei, cheguei arrebentando. Porque eu falei, nem vou falar de Facebook, né, mano? Porque já era, né? Já era, morreu, né, velho? Só os tiozão tem, né? Eu tenho, mas sou tiozão já. Eu também sou tiozão. E aí eu falei, mano, só vou focar no Instagram, né? Lembra disso? Lembro. E aí os adolescentes da Lu, eu lido lá com os jovens, né, cara? Que já é mais próximo de mim. Que tá todo mundo no Insta. Cheguei lá, acho que um tinha Instagram. O resto não tinha. Eu falei, mas e aí? Não, a gente só usa o WhatsApp. Ah, mas não, a gente manda foto, a gente tem story, tem... O Henrique tava falando do story do Instagram. Sim. E eles achando que você tava falando do status do WhatsApp. Não é story, é status. Não, story. Não, status. Então, saca, mano, de uma geração, de, sei lá, vamos supor, 10 anos de diferença, 5 anos de diferença, já era, cara. Entende? E aí, por exemplo, o que na minha época era... Só pra eu fechar isso, mas o que na minha época era preguiça, e eu aprendi daquele jeito, hoje a gente fala que outras coisas são preguiça muitas vezes e não é. Por exemplo, você manda o adolescente escrever. Não gosto. Pô, cara, tu é preguiçoso, mas, meu, quem que escreve nessa geração atual? Você é obrigado a escrever ali papel, porque você tem isso aqui o tempo inteiro. Você faz bloco de nota, você digita. Acho que vou chutar aí que em algumas dezenas de anos aí, não vai mais existir, mano, escrito. É só digitado, velho. Só que aí esse povo vai olhar e falar, é normal. Agora a gente olha e fala, é preguiçoso, o cara não quer escrever. Escrever coisa... Saca? E falando da minha época de adolescente, né, dessa fase ali da rebeldia, se eu olhar friamente pra trás e ver o meu comportamento, na verdade eu não estava sendo rebelde. Eu só não estava sendo conduzida. E é isso que eu considero como extrema importância, gente. É muito importante o adolescente ser bem conduzido. Emocionalmente, fisicamente. Eu digo assim, ó, liberdade supervisionada, Leandro. Guardem essa frase, liberdade supervisionada. O meu filho, João, tá com 14 anos. E eu dou liberdade pra ele. Usar a roupa que ele gosta, pintou o cabelo outro dia, né? Tá zoando.
Já faz um tempinho. Puxou a mãe. Puxou a mãe. A fruta não cai longe do pé. Eu dou uma liberdade pra ele. Quer usar umas paradas meio maluca, quer andar de skate na rua? Eu dou essa liberdade pra ele. Mas eu tô o tempo todo... vou dar um exemplo aqui. Ele começou agora como menor aprendiz, tá trabalhando no mercadinho lá perto de casa. Então, ele estuda de manhã, trabalha de tarde, ele chega em casa às 8 da noite, então ele tem pouco tempo. Só que no tempo que ele tá em casa, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu deito no sofá, do lado dele. Mas eu também não sou chata de ficar mandando ele fazer um monte de coisa. Ele fica ali, ele fala com os amigos dele no celular, ele joga o Among Us, o Free Fire dele, né? Só que eu tô do lado. E de vez em quando eu escuto uma troca de conversa ali no jogo, eu falo, com quem você tá falando? Fulano, legal, e o que fulano faz? Entende? Eu tô participando da vida dele. Às vezes eu tô aqui lendo uma coisa, ou eu tô assistindo um vídeo, ou eu tô no Instagram, e ele tá lá com os amigos dele no celular. Mas eu tô ali do lado. De vez em quando eu dou um abraço nele, ele deita no meu colo, eu deito no colo dele, entende? E eu faço questão de fazer isso. Não importa se a louça tá suja, não importa se tem roupa pra pendurar, não importa. Ele é a prioridade naquele momento, porque é o único momento que eu tenho pra ficar com meu filho. Pois é. Entende? E isso faz uma diferença gigante na vida dele. E eu posso afirmar, 100% de certeza, eu tenho um filho de 21 anos e eu tenho o João Vitor de 14 anos. Eu não fazia isso com o Lucas. Eu comecei a desenvolver esse comportamento com o Lucas tinha 12 anos, 10, 12 anos já. Então, eu já perdi uma fase do Lucas, entende? Então, eu não cheguei tanto no coração do Lucas como eu chego no coração do João. O João é tudo de bom, é tudo de gostoso estar com ele, entende? A gente é leve demais a relação com o João, mesmo ele tendo 14 anos. Mas por quê? Porque desde que ele nasceu, eu quis chegar no coração dele, tirando esse tempo para ele, entendendo a necessidade dele. Já com o Lucas não foi assim. Então eu tive muito mais dificuldade na adolescência do Lucas do que eu tenho na adolescência do João. Sim. Agora, Lu, como é que vocês agora como pais se veem diante dessa situação? Você já vê uma certa diferença e pode-se dizer o quê? Diferença de criação? Diferença maternal. Eu fui uma mãe diferente pro Lucas do que eu sou pro João. Aí, diante dessa realidade, como é que você se vê, se aceita e se perdoa nesse sentido? Porque, assim, eu espero que pais verão esse episódio, amém, né? Amém. E, assim, em algum momento a gente vai se deparar com isso. Nossos pais vão se deparar com isso, se não já se depararam. Foi diferente com os 3. E como é que eu faço? Existe tempo ainda para recuperar? Com certeza. É possível? É possível. Eu vou tentar ser discreta aqui para não expor nenhum dos meninos, sim, né? Mas eu vou colocar isso aqui. A adolescência do Lucas aconteceu uma série de coisas que eu não soube lidar. Eu não soube lidar por medo, por insegurança, porque eu não tinha amadurecido na questão de maternidade. Porque eu não entendia, biblicamente falando, qual deveria ser a minha postura, e porque eu ainda era machucada emocionalmente. Você entende? Aí, a partir do momento que eu fui entendendo por que eu estava reagindo daquela forma, a partir do momento que eu parei, eu disse assim, Deus, eu realmente preciso que você me ensine a ser mãe, porque eu não estou sabendo. E eu busquei ajuda, e eu busquei conselho, procurei ler muito sobre a adolescência. E eu tentei entender o que estava acontecendo com meu filho. E aí eu entendi o que eu estava fazendo com o meu filho. Porque eu estava fazendo mal pro meu filho. Só que na minha cabeça, eu estava fazendo o melhor para ele. Na minha cabeça, eu estava fazendo tudo certo. Só que eu estava agredindo o meu filho, emocionalmente falando. Só que nisso, eu já tinha perdido praticamente toda a adolescência dele. Porque essa fase difícil do Lucas começou ali aos 13 anos. E ela se estendeu até os 19. Era uma luta muito difícil. Eu chorava constantemente. Eu fazia jejum. Eu ia pra palavra. E eu buscava conselho de um monte de gente. Eu buscava pastores, me ajuda. Não sei o que fazer com meu filho. Desesperada. Entende? E nesse processo todo, ele continuou na rebeldia dele. Ele continuou no comportamento dele de pedindo socorro mesmo. Emocional. Só que esse tempo todo, Deus usou todas as coisas para trabalhar o meu coração. E me tornar hoje
uma mãe muito melhor pro João do que eu fui pro Lucas. E quando eu entendi isso definitivamente, eu fiz uma reunião familiar. Eu sentei com todo mundo na mesa e a primeira coisa que eu fiz, eu pedi perdão pro meu marido. Porque o meu comportamento como esposa estava sendo ruim diante dos meus filhos. E os meus filhos estavam aprendendo a ter aquele comportamento com o pai. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu pedi perdão pro meu marido. Depois que eu pedi perdão pro meu marido, eu olhei pro meu filho, pro Lucas, e eu fui pontuando todas as coisas que eu tinha entendido no meu coração que eu tinha errado com ele. E não eram poucas. E eu realmente estava muito arrependida. E eu olhei pra ele e falei assim, filho, me perdoa. Me perdoa por eu não ter sido a mãe que você precisava que eu fosse. E foi tão libertador, Leandro. Foi tão libertador porque nós nos abraçamos, nós choramos juntos. E nós colocamos, tipo assim, ó, virou a página, encerrou esse assunto. O Lucas já tinha quase 19 anos. Só que não é mágico, entende? Não é mágico. Eu pedi perdão, a gente se perdoou e tá tudo certo. Amanhã nós vamos ser melhores amigos. Não, não é assim que funciona. Ele continuou recluso no quarto. Ele continuou não me deixando participar da vida dele em uma série de coisas. Ele continuou tomando decisões sem conversar com a gente. Só que eu tinha que ter paciência. Uma reconstrução, né? Uma reconstrução. E assim, ó, eu vi ele nesse período, mesmo tendo pedido perdão, mesmo tendo tudo certo, eu vi ele tomando decisões extremamente erradas. E que eu olhava e eu dizia assim, Senhor, a consequência disso, livra ele da consequência disso, porque eu sabia que ia ter consequência. Mas eu não tinha direito de interferir, porque lá atrás eu não dei para ele o que ele precisava. Então eu precisei deixar. E pais, isso é muito importante. Às vezes a gente usa de autoritarismo diante dos filhos e a gente olha para os nossos filhos adolescentes e jovens e a gente diz assim, você mora na minha casa, você come do meu feijão e você tem que me obedecer. Isso vai funcionar se você plantou lá atrás isso. Se você não deu para o seu filho aquilo que ele precisava quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele for jovem, ele não vai te dar o retorno que você quer. Então nós temos que plantar. E hoje eu vejo, Leandro e Henrique, eu vejo exatamente isso. O que eu plantei na vida do João desde o começo floresce e frutifica hoje e o sabor é doce. Nossa. Aquilo que eu não plantei na vida do Lucas, o sabor foi muito amargo para mim. Eu derramei muitas lágrimas por conta do que eu não fiz com o meu filho adolescente. Então, pais que estão me assistindo, por favor, plantem boas sementes na vida dos seus filhos. É isso aí, pessoal, né? Vamos... Bom, gente. Né? Pregação de hoje foi essa. Caçamba, velho. Animal. Caramba, que difícil, velho. Você, pai, agora eu comecei a ficar muito preocupado. Difícil. É muito difícil, é muito difícil. E a hora que a gente lida, se você tá assistindo pela primeira vez, nós todos somos líderes aqui dessa geração, da juventude, adolescente, jovens, né? E é muito desafiador, muito desafiador. Então você, líder aí que tá junto, você, pais, a gente realmente te convida para essa mesa, né? A gente vai ter diversas conversas. No canal mesmo já tem diversos conteúdos para liderança, onde a gente conta um pouco da nossa vida, a gente traz pessoas também pra gente conversar juntos. Então, terminando esse vídeo aqui, já dá o play no próximo, tem muito conteúdo legal. Isso aí. A Lu citou sobre a liderança de Jesus. Nós temos um vídeo gravado, a Lu já gravou também esse estudo, já tá disponível, então dá uma procurada na nossa playlist ali. E compartilha com os amigos. Exatamente, compartilha, gente, a gente precisa disso. Henrique, pra gente dar um descanso pra Lu, tomar uma água, tem algo aqui que a gente precisa, se alguém quiser dar um apoio pra gente, o que você sugere pro pessoal? Só dá uma seguradinha. Eu preciso falar isso pra encerrar o assunto dos filhos. Opa, manda lá. O Lucas tinha 18 anos quando eu pedi perdão pra ele, quase 19. Hoje, ele tá com quase 22. E hoje eu tenho meu filho de volta. Olha o tempo que levou. É isso aí. Paciência. Tenham paciência. É um processo de transformação. Não tenham medo de pedir perdão para os seus filhos. Peçam perdão, reconheçam o erro e sejam pacientes de ver eles continuar errando, mas a sua atitude como pai tem que ser diferente. E o Lucas precisou desse tempo. O Lucas precisou ver que eu realmente
estava com uma atitude diferente com ele. Então hoje eu tenho um filho que diz que me ama, eu tenho um filho que me abraça e me beija antes de sair de casa, eu tenho um filho que troca mensagem comigo quando estamos longe, eu tenho um filho amigo, eu tenho um filho parceiro, né? Então hoje é bênção, mas foi um processo de mudança, de transformação. Amém. Então, respondendo aquilo em poucas palavras, dá pra reconstruir. Dá pra reconstruir. Dá pra reconstruir. Nunca é Dá pra tarde. Em recuperar. Jesus, quando Jesus está no negócio, quando o Espírito Santo tem liberdade de agir no seu coração, tem conserto. É isso mesmo. Animal. Show de bola. Então, galera, é o seguinte. Vocês estão curtindo aí, estão visualizando os vídeos, tem umas visualizações legais, é um número bacana. Só que é o seguinte, muita gente falou assim, precisa de mais conteúdo. A gente falou assim, ó, precisa disso e daquilo. Você pode ser a nossa resposta de oração. Exatamente. Porque a gente precisa de pessoas para a parte técnica, para ficar aqui na parte técnica, para edição. Então, para a gente soltar outros projetos aí que estão engatilhados, a gente precisa de pessoas para ajudar nas edições. De repente, não sei, vou jogar aqui no ar agora, galera. De repente você não manja ainda, mas você tem uma habilidade aí pelo menos com o computador, sabe mexer legal. Quer aprender? Dá um toque. Começa a caminhar junto, aprende a editar, aprende a ajudar na parte técnica e vai ajudar a gente. Outra coisa, recursos aqui. A gente precisa de recursos, né? Microfones, pedestais, mesas, cenários. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta desse formato aqui, se você gosta desse projeto, invista. Compartilha para alguém que de repente você acha que possa investir nisso daí. Que é pra gente fazer um trabalho cada vez melhor. Eu acho que é isso aí, Lê. Acho que a gente precisa de pessoas. Seja um patrocinador. Precisa de recursos, mas precisamos de pessoas. Acho que o primeirão, assim, pessoas pra ajudar aí. Às vezes você tá longe, mas dá pra ajudar também. Com certeza. Pega essa dica aí, pessoal. Lu, pra gente chegar, então, não no ponto final, porque é óbvio que a gente vai ter que fazer outros episódios. A gente tem pouco tempo, digamos que a gente tem 10 minutos aqui. Lu, você como mulher e liderando adolescentes, eu queria que você desse uma palavra, como que é isso? Como que é uma mulher liderando? Não tô pisando em ovos aqui, mas eu quero que você dê uma palavra, um direcionamento para mulheres que lideram jovens e que, porventura, talvez estejam até sozinhas nesse ministério. Certo. Sabe? Se de alguma maneira você já se sentiu diminuída por ser uma mulher a líder, né? Então, não sei, existe alguma experiência nesse sentido? Então, existe essa questão de que a mulher não pode ter voz, a mulher tem que estar submissa, a mulher não... Algumas igrejas, né? A mulher não prega, a mulher... Eu entendo assim, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita com outro tempo, outra cultura, outro período na história, e nós temos que entender isso também, né? E se eu estudo a palavra lá desde Gênesis, Apocalipse, você vai vendo que de tempos em tempos a coisa foi mudando, na história bíblica mesmo. Então eu acredito que nós também evoluímos e mudamos, e a palavra de Deus se aplica de acordo com o nosso tempo. Então eu tenho um entendimento hoje, né, de que mulher pode sim e deve liderar em uma série de coisas. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você acha que mulher pode ser pastora? Por que não? Por que não? Eu Lucimar, se eu fosse, né, vamos supor, fiz lá teologia e tal, quero ser pastora. Talvez eu não seria uma pastora sênior que diz, ou sei lá como é que é, aquela que realmente tem a última palavra. Eu seria uma pastora auxiliar. Porque isso é meu, tá? Não tem problema nenhum com a pastora, que ela é a pastora da igreja, ela que dá a palavra final. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu, Lu, eu talvez precisaria de alguém que me desse uma direção ou que me fosse uma cobertura. Talvez eu precisasse disso, né? Mas é uma questão minha. Na questão de liderança ministerial, cara, mulher pode fazer qualquer coisa na igreja. Qualquer coisa. Mulher serve pra ser mãe, mulher pode ser dona de casa, mulher pode trabalhar na empresa, mulher pode ser motorista, mulher pode votar, mulher pode uma série de coisas. E por que não poderia ser uma líder? Entende? E um exemplo que eu uso muito claro, bíblico, é de Débora, né? Quando Baraque disse pra ela que ele só iria pra guerra se ela fosse junto e tal. Ela era juíza na época lá, né? Na história bíblica. E ela é conhecida até hoje como uma mulher forte, uma mulher que foi pra guerra e que um homem só foi pra guerra com ela do lado. Então, assim,
nós mulheres temos um papel muito importante na igreja. Nós mulheres temos um papel muito importante no reino de Deus. E Jesus, quando ele esteve aqui, a gente vê uma série de situações onde Jesus ele restitui a singularidade da mulher. Onde ele restaura o valor da mulher. Né? E eu vejo Jesus dando uma importância para a mulher muito grande numa sociedade extremamente machista, onde a mulher ela é colocada debaixo do tapete. E Jesus está colocando a mulher numa posição de destaque em muitas coisas, em muitas situações, né? E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso incrível. E eu gosto de pensar que Jesus criou homem e mulher justamente pelo equilíbrio das coisas. E um ministério onde só tem mulher ou um ministério onde só tem homem, algo está em desequilíbrio. Falta alguma coisa. Porém, não significa que você não possa fazer. Você pode fazer. Eu, durante muito tempo, liderei o Ministério de Adolescente, só eu, não tinha nenhum homem para me auxiliar lá em Pomerode. Durante muito tempo era só eu. E tinha uma série de situações com rapazes, com meninos, que eram situações extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Situação de homossexualidade, situação de vício em pornografia, masturbação, sexo precoce. E às vezes o pastor Marvin, ele até conversava, chegava para mim e dizia assim, pois como é que tu tá lidando com essas coisas? Tá? Para mim é de boa. É muito de boa. E eu consigo falar abertamente sobre qualquer assunto, não importa se é menino ou menina. Só que isso é meu, isso vem de mim, é da minha personalidade. E talvez exista líderes mulheres, né, como nós conhecemos, que estão na liderança de um grupo de adolescentes e que sentem essa necessidade de que, poxa, eu precisava de um homem para tocar determinado assunto, eu precisava de alguém do meu lado. Nada te impede, por exemplo, de você desenvolver uma agenda ou uma estrutura de encontros onde, vez ou outra, você traz um homem para o encontro, para suprir a necessidade de palavra ou de ensino ou de instrução. E também você pode buscar na sua igreja, no seu corpo, alguém que, se você precisar, por exemplo, um aconselhamento na área de pornografia com um rapaz, por exemplo, e você não consegue fazer, você sabe que tem aquela pessoa lá na igreja para quem você pode recorrer. Entende? E nada impede uma mulher de ser a líder do grupo de adolescentes sozinha. Quando eu assumi a regional de adolescentes, foi um desafio, ao mesmo tempo uma alegria enorme, uma satisfação enorme, mas também um desafio muito grande. Nossa, é uma responsabilidade gigante. Mas o Senhor é tão bom e é tão maravilhoso. Isso a gente também tem que entender. A obra não é nossa, o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor. O ministério é dele, não é meu. Então, ele vai direcionar todas as coisas. E mesmo que eu esteja sozinha como mulher, ele vai direcionar. Entende? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa aí trabalhando no Ministério de Adolescentes, né? Em relação a retiros e tudo mais. E é incrível, Deus sempre acrescenta. A questão é, eu, como líder, eu preciso estar no centro da vontade de Deus para a minha vida e para a vida do ministério. Se eu não estou no centro da vontade de Deus, com certeza eu vou tomar decisões erradas, eu vou fazer escolhas erradas, eu vou deixar a desejar em uma série de coisas, né? A questão é buscar entender o que Deus quer de mim naquele momento, naquela situação. Demais. Gente, nós vamos encerrando por aqui e nós, obviamente, teremos outras gravações com a Lu. Tem muita história ainda para contar, muitas experiências. A gente ainda quer passar para essa parte da liderança da Regional de Adolescentes e outras coisas mais que não deu tempo. Mas a gente quer agradecer, né, Henrique? Agradecer o pessoal, você que esteve com a gente até agora. E, Henrique, a gente ouve às vezes que 1 hora é muito longo. Como assim, cara? Cara, passa muito dá rápido. até preguiça de explicar. Não, o povo às vezes comenta com a gente. Não, a gente dá o play, quando a gente vê que é 1 hora, dá um susto. Ô, gente, olha esse conteúdo. Como que a gente vai fazer isso em 10 minutos? Não tem como. Não dá. Cara, tem uma galera aí assistindo um podcast de 3 horas, porque é relevante. Agora, se você não acha, a ideia, pra mim, assim, é preto no branco. Se você não acha que é relevante, assiste outra coisa. Não curte, não compartilha. Saca? Agora, 1 hora é o mínimo. 1 hora é o mínimo que a gente consegue fazer. A gente tá aí lutando pra ter alguns cortes, pequenos temas dessa conversa cortados, mas a gente precisa de mão de obra pra fazer isso daí, pra fazer isso funcionar. Agora, assim, de verdade mesmo, na boa, se você tá afim de ser edificado, Deus vai falar com você através desses podcasts. Amém. E aí 1 hora vai ser pouco. Aí você olhar e vai falar, mano, 1 hora é pouco, grava mais.
Eu quero ver mais. Tinha perguntas que eu queria que fosse respondido, que a gente tem aqui, mas não vamos fazer pra Lu, porque nosso tempo acabou. Sim. Saca? Então comenta, é legal saber disso, assim, mas também tem essa cabeça de que, assim, muitas coisas a gente consome aí mais de 1 hora, a gente assiste filme de 2 horas e tudo mais. Cara, é papos relevantes, vai edificar a sua vida, a minha vida é a sua vida. Então, invista nisso, prioridades. Amém. Amém. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Lu. Posso dar uma frase para encerrar? Lógico, claro que sim. Eu sempre digo o seguinte. Eu comparo o adolescente com a construção de um edifício. Então, imagina um super edifício, né? Precisa ter o projeto do engenheiro, que faz um baita de um projeto. Mas esse edifício, a qualidade dele, se ele vai suportar ou não, se ele vai aguentar ou não, se ele vai ter uma estrutura firme ou não, vai depender principalmente de quem está colocando os tijolos. O engenheiro ele pode fazer um melhor projeto. E o projeto do nosso engenheiro, que é Deus, é perfeito. Mas se aqueles que estão colocando os tijolos nesse edifício não forem dedicados, empenhados, pagarem o preço, ajustar, alinhar, fazer de novo, tirar se preciso e pôr outra vez, aumentar a questão do cimento e tudo mais, né? Se não for assim, vai ficar torto, vai ficar desnivelado, vai ficar fraco. Então, assim, ó, o seu adolescente, o seu filho adolescente, seu liderado adolescente, ele está recebendo tijolos de você. Então, se o resultado final vai ser bom ou ruim, depende de quem está colocando os tijolos. E nesse livro que eu tô lendo diz assim, ó, se a fase da adolescência não for uma fase bem construída, ela pode se estender para o homem até os 40 anos. E para a mulher até os 30, 35 anos. Então, nós vemos muito homem com comportamento de menino por aí. É porque na adolescência falhou alguma coisa. Baita forte. Que analogia, hein, Lu? Ela quis dizer que liderar adolescentes é difícil. É responsa, mas é maravilhoso, é prazeroso demais, vale a pena demais, eu amo demais, é fôlego de vida pra mim tá com adolescente. Topzera. Adolescente é top. Animal. Gente, é isso aí, né? Não esquece de curtir, de compartilhar. Escreva aí nos comentários o que mais te chamou a atenção. Participe com a gente, tá bom? Isso aí. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Lu. Obrigado, Henrique. Tamo junto. Tamo Vamos que junto. vamos. Valeu. Salve, salve, Rede Salve, Jovem. salve.